Após controvérsias, ETF de Tesouro Selic terá tributação maior. É isso que saiu na matéria do Valor na data de ontem e é sobre isso que a gente vai conversar e você vai entender por que o ETF LFT11 tem tributação de 25% e não 15%, como ele estava sendo vendido por aí e como muitas pessoas vinham falando a respeito desses ETFs. Meu nome é Thiago Feitosa e você está no canal da T2 Educação. Aqui eu ajudo você a ser um profissional de mercado financeiro completo, porque eu ajudo você com as principais certificações, ensinando do jeito certo, e também faço estudos de casos como o que a gente vai fazer hoje. Bom, é o seguinte, ontem saiu essa matéria, que fora publicada no Valor, repercutindo aí uma decisão da Receita Federal. A Fintuit, né, que são os profissionais de mercado financeiro lá no Twitter, ficaram alvoroçados, eu participei de uma discussão lá, mas o fato é que tá certo, o ETF LFT11, LFTS11, ele precisa sim ser tributado em 25%. O que ocorre é que, infelizmente, muitas pessoas, às vezes especialistas, às vezes professores de mercado, ensinam errado sobre a tributação no ETF. Você vai aprender aqui do jeito certo e a gente vai até fazer uma reflexão a respeito disso, de quem eventualmente poderia ser responsabilizado por uma informação errada. Então vamos lá. Primeiro ponto. Por que convencionou-se, por que muitos especialistas até, por que muitos professores até dizem que o ETF ele é tributado de acordo com a regra da renda variável? Ou seja, 15% se for uma operação comum ou ainda se for um day trade de 20%. Essa informação ela está errada? Não. Essa informação está certa. Ocorre que até mais ou menos o ano de 2021, 2022, os ETFs que tínhamos na nossa bolsa de valores eram apenas ETFs de renda variável. Portanto, significa dizer que todos os ETFs que tínhamos no nosso mercado até aquele momento tinha regra de tributação como são as ações, ou seja, 15%, o investidor recolhe via DARF, aquela história toda, como funciona o mercado de ações. Ocorre que de 2021, 2022 para cá, o nosso mercado começou a se desenvolver e passamos a ter na nossa bolsa de valores ETFs, que repito, até então era só de renda variável, passamos a ter ETFs de renda fixa, como é o caso do LFTS11. Então é um produto relativamente novo, é um produto que ele é negociado no mesmo ambiente das ações, portanto, facilmente você pode ser induzido a crer que a tributação dele será 15% em qualquer circunstância, com exceção, claro, do day trade. Então é por isso que muitos especialistas, inclusive, dizem que ETF, a tributação é sempre 15% no resgate, ou seja, na venda das cotas. Certo? Certo. Só que a Lei 13.043 de 2014, lá no seu artigo 2º, é clara, inequívoca, que um ETF que tenha mais do que 75% da sua carteira em títulos de renda fixa será considerado um ETF de renda fixa e, portanto, a tributação será diferente, completamente diferente. A tributação de um ETF de renda fixa, segundo esta lei, precisa seguir esta tabela que eu estou colocando na tela aqui para você. Até 180 dias, 25%. Essa é a maior alíquota, né? Se a gente olhar lá na renda fixa, a maior é 22,5%. Mas no caso do ETF, até 180 dias, 25%. E aí vai caindo de 25 para 20 e depois 15. Só que se você reparar nessa tabela que está na tela, ela não fala sobre o prazo de permanência do investidor como é na renda fixa, como são nos ativos de renda fixa ou como são nos fundos de renda fixa, cambial e multimercados. Não. Essa tabela fala de uma coisa chamada PMRC. O que significa PMRC? Prazo médio de repactuação da carteira. Então, se o prazo médio de repactuação da carteira for até 180 dias, o IR é de 25% e fim, certo? Antes de eu seguir, deixa eu falar uma coisa importante. Se você estuda com a T2, se você estuda comigo em um dos nossos cursos de certificações que cobre este assunto, CPA 20, CEA, Ancord ou CFP, você já aprendeu do jeito certo, porque lá eu explico isso com detalhes, tá bom? Mas eu vim fazer esse vídeo porque muitas pessoas falam do ETF do jeito errado. Tudo bem? Agora, o que é esse prazo médio de repactuação da carteira?
Como o próprio nome sugere, é a frequência com que a carteira daquele fundo é repactuada, ou seja, é renegociada, certo? E aí, essa discussão deste fundo, ela tá rolando já tem um tempo. Aliás, quero dar um crédito aqui para o Leandro Siqueira, da Varus, que tem falado muito sobre isso lá no Twitter, ou no X, como você preferir. E ele trouxe um estudo bastante profundo e, se eu não estou enganado, foi ele quem questionou a própria gestora a respeito disso. E questionando do jeito certo. Aliás, fica a sugestão para você segui-lo no Twitter e no Insta. Bom, seguinte... Por que o LFTS 11 ele vai se enquadrar nessa repactuação de menos de 180 dias? Porque como o PMRC, prazo médio de repactuação, está falando para a gente da frequência com que aquela carteira daquele fundo é repactuada, veja, não é o investidor quem decide isso, certo? É a gestão do fundo. Ocorre que esse título ele compra LFT, que é o Tesouro Selic, que a gente pode negociar lá no Tesouro Direto. Só que os títulos públicos federais, eles são precificados diariamente. E o Tesouro Selic, especificamente, ele é negociado com... Ele vai pagar a variação da Selic e mais uma pequena taxa ali se ele for negociado com deságio, ou ele vai pagar Tesouro Selic menos uma pequena taxa se ele for negociado com ágio, certo? Essa pequena taxa, ela muda todos os dias. Aliás, ela pode mudar até mais do que uma vez por dia. Ocorre que, se essa taxa mudou, todos os títulos da carteira são reprecificados. E se todos os títulos da carteira são reprecificados, a gente pode dizer que houve uma repactuação da carteira. Por isso, a conclusão é que o LFTS 11 ele tem prazo médio de repactuação de 1 dia. Porque mudou a taxa dos títulos, muda o preço, repactua a carteira. Então, todo investidor que aloca dinheiro no LFTS 11, que é um ETF de renda fixa, vai pagar 25%. Ah, uma outra informação, tá? Quando falávamos do ETF de renda variável, o investidor recolhe via DARF. Nos de renda fixa, não. Quem é responsável por recolher o imposto de renda nos ETFs de renda fixa é a corretora que intermediou a negociação. Então, se você é cliente de uma corretora X, vai lá, comprou, vendeu com lucro, ela já debita da sua conta o imposto de renda ali, tá bom? Agora, a gente também precisa ser justo, porque eu comecei esse vídeo dizendo para você o seguinte, que muitos especialistas falam, ou falavam, né, desse fundo. Eu já vi professores, especialistas, profissionais dizendo que é sempre 15%. Esse negócio, essa discussão, ela é tão mais profunda porque quando a gente vai pegar, por exemplo, o material publicitário que foi elaborado por este fundo, que é esse que eu vou colocar na tela aqui para você, esse fundo chegou no mercado em 2022 e ele chegou no mercado com esse material publicitário. Agora, repara nessa informação do material publicitário. A própria informação elaborada pelo administrador do fundo tem lá 15% em qualquer circunstância. E isso está objetivamente errado. Agora, sabe o que chama a atenção? É que assim, ó, esse material publicitário, esse documento, ele foi elaborado pelo administrador, que é o BNP Paribas. Ele foi feito em conjunto com um gestor, que é a Investo. Ele foi aprovado pela CVM, ele foi aprovado pela B3. E durante quase 2 anos, esse fundo estava sendo comercializado com pessoas achando que estava pagando 15%. E agora, investidores olham e falam, peraí, eu comprei gato por lebre, porque quando me venderam lá atrás disseram que é 15%, agora estão me cobrando 25%. Pois é. Essa discussão ela é longa, tá? Essa discussão começa, se eu não estou enganado, em agosto ou setembro do ano passado. E agora a gente tem uma conclusão da Receita Federal para o administrador e, portanto, é 25% e não dá para a gente contestar isso. Mas e aí? O administrador, o gestor, a B3, a CVM, aprovou o documento, foi a mercado. Será que alguém deveria se responsabilizar por isso? Não sei. Honestamente, eu não sei. Mas isso aqui também fica de aprendizado e de ensinamento para o próprio mercado como um todo. O fato é que, sempre que estivermos falando de ETF de renda fixa, você precisa considerar as nuances daquele fundo e, possivelmente,
e muito provavelmente este fundo não será tributado com 15%, como são os ETFs de renda variável, tá? Porque, mais uma vez, depende do prazo de repactuação da carteira. Repito, para quem estuda com a T2, para quem estuda na nossa plataforma, para quem se prepara para certificações com a gente, você aprendeu do jeito certo. Eu explico isso com detalhes nas aulas e falo sobre esse prazo médio de repactuação. Mas o fato é, investidor, o fato é, profissional, que sim, um ETF de renda fixa terá maior tributação de quaisquer outros investimentos disponíveis no nosso mercado. E no caso do LFTS 11, é certo, 25%. Agora, antes da gente concluir, deixa eu te falar uma coisa importante. Olha só, o meu primeiro livro está disponível para pré-venda na Amazon. O título do meu livro é Sua Carreira é Maior do que o Seu Emprego. Construa uma história de sucesso no mercado financeiro. Nesse livro eu compartilho ensinamentos que eu tive nos meus mais de 18 anos de mercado financeiro, com os meus mais de 80 mil alunos dentro da nossa plataforma, e trago para você reflexões para que você possa não só alcançar uma posição no mercado, mas crescer. E a boa notícia é que ele está disponível em pré-venda, caso você esteja vendo esse vídeo no período da pré-venda, né? E caso você adquire o seu exemplar na pré-venda, lá na Amazon, vamos lembrar que a Amazon entrega em qualquer lugar do Brasil, você ganha R$120 de cashback para se inscrever em um dos cursos de certificações aqui da T2. Então, olha só, se você eventualmente está considerando estudar comigo, estudar com a T2, estudar do jeito certo, aprender as coisas do jeito que elas de fato são, e ainda de quebra, ter um livro para trazer para você boas inspirações, esse é o melhor momento. Você pode garantir o seu exemplar na pré-venda e ao garantir o seu exemplar na pré-venda, você ganha R$120 de cashback nos nossos cursos. Então aproveita, estou deixando o link aqui embaixo para que você possa garantir o seu exemplar. Corre, porque ainda dá tempo. Fechando o vídeo, conta pra mim, você já sabia dessa tributação do ETF? Como é que você aprendeu sobre tributação de ETF? Você aprendeu do jeito que a maior parte das pessoas diz ou você aprendeu do jeito certo? Que ETF de renda variável é uma coisa e ETF de renda fixa é outra coisa completamente diferente. Quero saber aqui a sua percepção sobre isso e se esse vídeo fez sentido, compartilha para que mais pessoas possam entender como de fato um ETF é tributado. Eu te vejo no próximo material, um grande abraço. Tchau!